Fernanda foi esperta, ficou ali no cantinho. Droga. Vamos esconder atrás da Júlia. É foda, né? Tô parecendo uma TV. Eu sei. Ô, louco, sério? Quanto mais, tipo... Eu vi ontem. Droga. Era de quê? Tecnovez. É uma entrevista em homenagem ao Dia das Mulheres. Gente, a Júlia é muito importante, você tá vendo? Não. É a terceira entrevista dela. É. No podcast passado apareceu toda a parte. Lembra do início lá que eu falei que eu não tinha assistido do Thiago? A gente pega uns... Apareceu isso! A gente pega uns pedacinhos, assim, às vezes, de erros e coloca, tipo, meio que pra ficar engraçadinho. Então, se cuidem. Pode falar palavrão. Vai começar mais um ATT. Hoje eu tô aqui com as minhas amigas, minhas colegas de trabalho, desenvolvedoras. Então aqui eu tô com a Yasmin, com a Júlia e com a Fernanda. E hoje a gente vai conversar sobre o assunto mulheres na programação, mulheres no mundo do desenvolvimento. Mas fica sempre aquele recadinho, inscreve lá no canal, segue a gente lá para acompanhar todos os vídeos que a gente coloca. Toda semana tem podcast e outros vídeos que a gente está colocando agora. E a gente vai colocar mais vídeos de outros temas, como videoaulas também. Se prepara, porque vai vir muito conteúdo legal lá no ATT, lá no Avante Tech. E meninas, obrigado por estar aqui hoje e parabéns porque hoje é o Dia das Mulheres, né? Eu já lá atrás trabalhei no meu primeiro emprego com mulheres programando. Foi muito legal. Depois eu passei por um hiato bem grande, assim, de ter mulheres que trabalhavam comigo como programadoras, como desenvolvedoras. E, cara, aqui na Avante tá muito legal, que eu tô vendo cada vez mais, né, mulheres vindo trabalhar na Avante, nesse mundo. E eu tô também contratando, então eu vejo, tipo, várias mulheres se candidatando e eu tô bem feliz, assim, de ver essa diversificação agora no mundo da programação. Mas eu queria saber de vocês, cara, tipo, começa pela Yasmin, ou quem quiser começar primeiro, como é que vocês se interessaram por isso? O que que atraiu vocês nisso? Na verdade, eu me interesso por isso desde criança. Pô, que legal. Eu comecei a aprender HTML e CSS quando eu ainda tinha uns 12 anos. Mas mal tinha conteúdo na internet na época. Mal tinha internet na época. Que ano Não era mais ou tinha. menos? Sabe? Que ano? Deixa, tem que fazer uns cálculos aqui. Acho que era 2006. Nossa, faz bastante tempo, então. Sim, eu não tenho a mesma idade delas. Não digo... porque tu se interessou muito cedo, por isso também, né? Aham. Tu tá falando que se interessou muito cedo. Porque se eu não Sim. me engano, eu comecei a programar em 2005. Não. Acho que foi 2004, alguma coisa assim. Aham. Por aí, pra ter uma ideia. Faz bastante tempo. E naquela época realmente tinha pouco conteúdo, né? Sim, e tipo, não tinha YouTube pra seguir um tutorial, não tinha nada. E daí complicava também, porque o pouco que tinha era meio complicado pra 12 anos. Mas assim, dá pra dizer que eu não programava no sentido de criar uma função, algo assim. Era uma coisa bem front mesmo, né? Era só mais Cara, mas com HTML 12 e anos, CSS. eu acho que eu ainda brincava de carrinho com 12 anos. Já tava interessado em HTML, CSS, já me sentia aqui, tipo, nossa, cara, o que eu fazia com 12 anos? Ah, você vê que eu era muito popular no colégio, né? Mas tu gostava de jogo, alguma coisa assim que te fez ir pra essa área de tecnologia, não? Você de jogo no computador e tal. O que te deu o estalo, assim, do tipo... Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu comecei porque eu fazia Kung Fu. E eu queria fazer um site de Kung Fu. Aí tu vai pra aquela, como é que faz um site, e tive que aprender HTML e CSS. Mas o que te deu esse estalo, assim, do... Quero entender o que essa linguagem aí faz e tal. Cara, foi alguma coisa assim, mas é que eu não consigo lembrar, Faz né? muito Faz tempo, muito é, tempo. claro. Mas era alguma besteira de criança, do tipo, vou criar um site sobre algo da época, assim, que tinha acontecido. Tinhas alguma coisa que tu queria fazer que aí tu precisou ir atrás, assim. Aí eu lembro que eu comecei primeiro com esses sites que... Tinha alguns servidores na época que ofereciam um template pronto. Você Hospedagem grátis. Isso, daí você só escolhia como você queria e editava editava só por umas cima, coisinhas. Mudava uma cor, assim, e postava as coisas. Mas eu não gostava, porque era muito feio. Até hoje que tá mais moderna, a maioria é meio feinha, assim. Naquela época era muito pior. E eu não lembro exatamente como que eu descobri, como que fazia, onde que fazia. Porque, pô, tu era muito... né? Eu mesmo, eu comecei com 17, já quase não lembro. Imagina tu com 12 anos, né? Tá Aham. louco? Mas eu sei que eu cheguei até a mostrar pra Fê algumas coisas que eu fazia. Muito bom, muito bom. Não, muito bom aí também. É. Exagerado, assim. Já era uma coisa assim,
né, de um nível até que avançado, né, pra uma criança de 12 anos saber, né? Tá Eu tava mexendo com coisa que, tipo assim, meu Deus. É porque daí, eventualmente, eu aprendi a criar tudo. Eu criava a imagem, eu criava todo o layout, né? Claro que se você olhar um código meu daquela época, o VS Code, que na época não tinha, vai apitar o tempo inteiro, assim, erro. Mas deixa eu te consolar com uma coisa, assim. Esse negócio de olhar código pra trás e achar que tá ruim, eu faço isso de uma semana pra outra. Tipo assim, Ah, eu olho o sim. código que eu fiz mês passado e digo, nossa, por que eu já tô melhor agora? Tipo assim, toda hora tu tá olhando pra trás, tu Aham. tá criticando o teu próprio código. Mas é como eu acho que a Fê falou, tipo assim, às vezes pular com 12 anos naquele contexto, né? Tipo, é outros 500. E tu, como é que começou? Então, comigo foi um pouco parecido com a Júlia, foi pelo Technovation. Legal. Tipo, desde criança você se interessou por tecnologia? Na verdade, tecnologia foi uma coisa que chegou muito tarde pra mim. Que a gente era de família muito simples. Então, o contato com a internet, por exemplo, eu acho que eu só fui mexer no YouTube mesmo em 2014. Então, já não é tanto tempo assim, né? Eu acho que só pra contextualizar, se eu não me engano, o YouTube é de 2007, se eu não me engano, o YouTube. É que eu comecei a acompanhar uns youtubers na época, mas eu só mexi na internet mesmo pra baixar filme pelo torrent ou pra baixar música. Que eu ficava vendo os negócios aí, como é que baixa música, tipo, o áudio do YouTube, sabe? Era a época dos MP3, não? De passar as músicas MP3 para aqueles aparelhinhos MP3 ou não? Já tinha passado essa época? Eu acho que Eu acho que era essa época. Eu acho Eu acho que que era era. essa Eu época, acho que né? era. Eu usava for share, Sim, nossa, sim. Sim. eu usava umas coisas assim absurdas. Tinha uma técnica que a minha tia que me ensinou, que tu tinha o link do YouTube, tu colocava acho que SS em alguma parte do link e você conseguia baixar o vídeo. Uhum. Aí eu só mexia assim, pra, sabe, baixar vídeo, música, mas eu só me interessei mesmo foi porque eu sou budista, e Uhum. aí eu tive uma reunião onde uma moça que era muito envolvida em inovação, ela era empreendedora, e ela falou que, tem esse projeto aqui, isso foi, tipo, em 2018, e ela falou que tinha um projeto chamado Technovation que estimulava as meninas a entrar no mundo da tecnologia. Aí eu fiquei, tipo assim, interessada, né, porque é uma coisa diferente e eu quis me envolver. E aí foi muito legal, foi muito incrível. Na época era presencial, né? Era aqui no Sebrae, inclusive. Esse aqui do lado? Nesse Aqui do lado. Sebrae. Pra quem não sabe, a gente tá do lado aqui, né? Do Sebrae aqui. Não, É. tipo, quem tá assistindo de fora e não sabe, a gente tem um prédio do Sebrae bem do lado do prédio de onde fica a Avante aqui. Nossa, e foi muito legal. Eu lembro que tem até um vídeo que, tipo assim, eu e as meninas estavam gravando nosso grupo. Aí tinha na época um buraco ali no Sebrae. Aí a gente filmou a Tecno Towers e falou: imagina a gente trabalhar ali, mano, que loucura. E hoje tu tá aqui, né? Exatamente. E hoje tu tá aqui. Enfim, foi uma experiência muito boa. As meninas realmente, tipo, te estimulam. Elas fazem você realmente ver um futuro, sabe? Coisa que eu não via muito antes, sabe? Tipo, essa confiança de empreender, de fazer alguma coisa assim, tipo, fora do normal, sabe? Principalmente pra gente que é menina. Abriu o teu horizonte, né? Essa é a Sim. questão, né? E aí, de 2018, a gente não chegou a ganhar o Technovation Florianópolis, mas a gente ficou em segundo lugar. E as primeiras que tinham ganhado, aqui em Florianópolis, quando você ganha o Technovation, você recebe um curso. Tipo, é um curso para introdução à programação, as finalistas. E aí, como as que ganharam em 2018, uma delas, elas já tinham esse curso, porque ela tinha ganhado nas edições passadas. E aí, eles passaram para quem ficou em segundo lugar. E, coincidentemente, fui eu. Uhum. E aí, eu fiz, durante todo o percurso de 2019, essa introdução à tecnologia. Eu aprendi sobre Python, mexi bastante no Scratch, mas nada muito assim avançado. E eu nem prestava muita atenção, sabe? Era um cursinho não muito bom e eu ia mais pelo fazer alguma coisa diferente, né? Entendi. Tipo, você tá no ensino fundamental, fazendo um cursinho no sábado, você ficava, é legal, tal. Uhum. Mas não foi exatamente por isso que eu me interessei, assim. Voltou tudo isso agora em 2021, que foi ano passado, que eu me inscrevi de novo no Technovation, já que era um ano de pandemia, e eu falei, por que não, né? E essa edição foi muito especial pra mim, porque foi uma coisa que eu me envolvi bastante, principalmente porque eu tava muito envolvida pelo projeto que eu tava fazendo, né? Eu tava desenvolvendo o app que ele informava as pessoas sobre a adoção. Uhum. Então, ele era intuitivo, assim, ele tinha bastante imagem, sabe? Porque, como é que você começa um processo de adoção? E aí,
foi bem emocionante, porque eu fui realmente atrás do projeto. Eu não tava muito ali pelo Tecnovest de vencer aquela edição. Eu tava ali pra... Nossa, eu conversei com o advogado. Tipo, fui em umas reuniões, Tu assim... te prendeu à regra de negócio. A regra de negócio é meio esquisito falar pra isso, mas eu digo assim, é o conceito do app, é aquilo que o app fazia em si, né? Não só a tecnologia pra desenvolver ele, no Sim, a caso. gente tava usando o App Inventor, inclusive. Nossa, mas eu me empenhei muito nesse app. Eu ficava, tipo, às vezes 8 da manhã até as 10 horas da noite mexendo no App Inventor, assim, descobrindo coisas, fazendo tela. E foi bem legal também descobrir que ambas as minhas duas vozes, eu não sabia, foram adotadas. Olha Então, que legal. É eram... legal no sentido de que, tipo, dessa descoberta, né? Tipo, Aham, eu consegui passar realmente essa experiência pro app, né? Tipo assim, eu convivo com pessoas que passaram por isso, então eu sei como é que é. tu tinha uma história junto ali que te incentivou mais ainda em olhar com carinho pra esse projeto, no caso, né? Sim, e aí foi muito emocionante porque a gente ganhou essa edição do ano passado. Eu chorei um monte, porque eu Ah, não achei que imagina. ia ganhar, sabe? Eu falei, tem essa possibilidade, a gente realmente foi um grupo que trabalhou muito bem. Todas as meninas se empenharam, sabe? A gente fala assim, cada uma fazia uma parte, todas elas faziam, sabe? Então, Uhum. tipo, a colaboração foi muito importante, eu acho. Também pra gente conseguir chegar a um bom resultado, assim, né? Enfim, aí no meio desse embalo, a gente acaba entrando em contato. Uma coisa interessante sobre a Technovation é que quando você entra no Technovation, as meninas, as embaixadoras, elas ficam ali no teu pé, sabe? Uhum. Olha, tá surgindo essa oportunidade aqui, olha, elas ensinam a você fazer um currículo, Ah, a isso é entrar legal, pô. nesse mundo, sabe mesmo? E aí uma delas me enviou falando a respeito do patrocínio da Avante ali no curso técnico no Senai, e falou, tem essa bolsa aqui, e sabe quando você fala assim, Uhum. isso aqui, ou eu vou ter que pagar alguma coisa, ou eu não vou ganhar, porque ia ser um processo seletivo. E aí eu me inscrevi lá, nem lembrava que tinha me inscrito, aí recebi o e-mail falando que, você tem que enviar esses documentos e tal. Aí foi uma coisa que eu fiz muito em cima da hora, e eu acabei passando. E eu lembro que o João, né, que é o coordenador lá do curso, falou que, como eu morava muito longe, ele falou, olha, você tem que ter bastante resiliência, porque você mora longe, você vai ir pra escola de manhã, você vai almoçar rapidão e vir pra cá, chegar às 7h30 em casa. E aí, 3 meses depois, eu tava fazendo mais coisa ainda. Eu tava trabalhando, estudando e ainda em escola de noite. Eu tava assim, ó. Eu não sei nem como eu consegui terminar o ano passado. Tipo assim, de boa, sabe? Mas, nossa, ano passado, realmente, até esse ano, né, ainda tô trabalhando muito, cara. Ah, legal, Foi cara, uma bem... história bem bacana. Só deixa eu até falar, tipo assim, eu quando comecei a trabalhar, não foi meu primeiro trabalho, mas foi assim, meu segundo ano, depois do estágio, que foi o primeiro ano contratado, foi aqui no Parktec, que é aqui do lado onde a gente tá, e eu também morava em Barreiros, nessa Uhum. época. E eu tinha 18 anos, eu acho, 17 para 18 anos, e eu vinha de ônibus também. Naquela época, o ônibus ele nem era tão bom assim, tipo, era 3 ônibus que eu pegava na época. Eu pegava, tipo, Barreiro Centro, Centro Trindade, Trindade aqui no Parktec aqui em cima. E, cara, era brabo. Verãozão, calor e, cara, não era fácil. Só que hoje, quando eu olho pra trás, eu tenho muito orgulho, sabe? Assim, e, Sim, tipo, foi difícil e tal, mas assim, fui, aprendi, dei jeito e hoje tô bem. Cara, tipo, é uma história até parecida nesse sentido, assim, de sim. ter que ter resiliência, porque. E na época eu já morava sozinho e era aquela luta, chegar em casa, comer e fazer as coisas de Sim. casa e tal. Então é. Eu acredito que eu amadureci muito, né? Tipo assim, se eu não tivesse feito tudo isso, eu acho que esse ano eu ainda seria uma criancinha, sabe? Porque é uma rotina muito, muito, muito puxada. E tu tem que ter muita resiliência. Tipo assim, eu lembro que de manhã, quando eu estudava de manhã, eu acordava e falava, nossa, que preguiça. E a escola, né? É. Você pode faltar. Eu faltava direto à escola, porque, nossa, eu odiava acordar cedo. E às vezes, sabe quando você acorda, vem aquele peso assim em cima de você e fica, ai meu Deus, eu não quero acordar. E era inverno, né? Então, tipo assim, 6 da manhã parece que tá de noite ainda. Eu ficava, Jesus Cristo. E aí, agora que eu tenho que acordar pra trabalhar, é diferente, né? Você não tem essa de, você vai faltar. Não, você tem que ir, você tem que ir. Você tem Aí. responsabilidade, né? Doutora Júlia, a senhora já esteve aqui, mas conta pra gente aí. Tem gente que não assistiu, tem gente que vai assistir agora. Conta a sua historinha também.
Então, a minha Que também história, é ela bonita, com certeza, porque eu lembro que tu também começou com... Sim, isso que eu ia comentar. É. A minha história ela é muito parecida com a da Fernanda, né? E eu participei de uma edição anterior à sua, foi em 2017. Mas vocês se conheceram lá, não? Não Não, chegaram a se na conhecer verdade lá? a gente se conheceu aqui na Avante. Ah, na Por uma Avante. coincidência ainda, porque a minha mentora da época comentou que uma das meninas do Tecnovest tinha entrado na Avante, eu fiquei curiosa pra saber quem é, e ela comentou, é a Fernanda. Eu, nossa, ela tá aqui do meu lado. Que legal, cara. Não tinha essa... Tem mais alguém, além de vocês duas, do Technovation aqui? Acho que não. Acho que não? Acredito que Tá. não. Tá. Eu participei da edição de 2017, né? Foi também... Eu nunca tive esse incentivo dentro de casa, assim, pra começar nessa área de tecnologia. Nunca foi uma opção entrar nesse mercado de trabalho, né? Por falta desse incentivo. E então, na escola, lá no ensino fundamental, uma das minhas professoras de informática, a Gisele, que eu agradeço até hoje, que se não fosse por ela, eu não estaria aqui nunca, sabe? Ela foi em cada sala de aula e divulgou esse projeto lindo que é o Tecnovation. E eu pensei, por que não, sabe? É um projeto novo, não fui muito na intenção de ganhar, não fui na intenção de crescer nessa área, assim, até porque eu não tinha essa noção na época, né? Aí eu entrei, eu comecei a entender de fato, depois que eu já tava lá dentro, como que funcionava o programa. E eu fui indo, sabe? Eu tive alguns perrengues, né? Se é assim que eu posso falar. Porque, em relação à equipe. Porque, assim, geralmente são 4 meninas, né? Eu comecei com 4 meninas, 2 desistiram. Aí entrou uma outra que eles adicionaram pra não ficar sozinha, só que a outra também não colaborou muito. Então, praticamente eu desenvolvi sozinha, né? Um aplicativo voltado pro meio ambiente. Na época eu era muito pilhada nisso. E eu ganhei a edição de 2017 com esse aplicativo. Sim, foi algo bem fora da caixa, eu não imaginei que eu poderia ganhar também. E foi aí que surgiu o meu interesse, através do Tecnovation. E como a Fernanda comentou, o prêmio era a bolsa de estudos de 2 anos numa escola de tecnologia. Na verdade, a escola ela é mais introdutória à tecnologia. Ela não é um técnico, sabe? Ela não é tão aprofundada. Daí eu entrei, comecei a fazer, né, a bolsa, e eu comecei a entender, sabe? Eu comecei a enxergar esse mercado de trabalho como uma opção, que antes não existia. E nessa época, uma empresa, a Arctouch, ela estava acompanhando tudo que estava acontecendo na época, porque teve uma repercussão muito grande, né? E eles me ofereceram uma vaga de jovem aprendiz na empresa, na área de tecnologia, na área de programação, de desenvolvimento iOS. Nessa época eu não imaginava, eu estava descobrindo tudo, então pensa, foi uma nova descoberta, né? Desenvolvimento iOS é outro mundo, querendo ou não. Eu entrei, aí sim que eu comecei a enxergar o mercado de trabalho em si, sabe? O cotidiano dos devs, conhecer pessoas novas. Então, foi uma experiência muito gratificante, muito linda. Eu adorei. Eu fiz 1 ano e meio de jovem aprendiz junto com a bolsa do curso, né? Quando eu finalizei o jovem aprendiz, já entrou a pandemia. Aí, infelizmente, eu não consegui ficar na empresa, né? E aí, eu finalizei o curso na época e eu comecei o técnico no Senai. Aí eu comecei o técnico lá. Na segunda semana do curso, eles começaram a divulgar a vaga de estágio da Avante. Aí eu pensei, por que não, né? Vou tentar. Sem pretensão alguma também. E eu passei no estágio, comecei a estagiar no meu primeiro semestre do técnico. E eu tô aqui até hoje. Foi muito incrível, assim, sabe? Foi muito legal, porque desde o início do técnico eu consegui um emprego, então eu consegui conciliar as coisas que estavam acontecendo no técnico, eu já via aqui dentro, então eu já meio que estava consciente de tudo, sabe? Eu já tinha uma base que eu não tinha na época. Por exemplo, agora eu tô no meu 3º semestre, o último técnico, e eu estou vendo, por exemplo, uma das matérias é modelagem de sistemas. E modelagem é mais uma parte técnica, uma parte teórica, assim, né? E eu já sei tudo, sabe? Não tudo, né? Não posso dizer tudo, mas eu sei uma grande parte porque é o que eu vejo no meu cotidiano, sabe? É com o que eu trabalho. Então, não é uma novidade o que eles passam na sala de aula, graças à Avante, entende? Então, eu não me sinto perdida, eu tenho essa base no técnico, né? E esse ano, eu comecei como mentora no Tecnovation, eu voltei pro Parabéns. Tecnovation, sim. É a hora de retribuir agora, né? Exatamente. E tá sendo tão legal, assim, sabe? Porque é um outro lado da moeda, né? Antigamente eu fui como aluna, agora eu estou sendo mentora, ou seja, eu estou ajudando alunas.
E eu peguei uma equipe júnior, que a gente chama lá, que são crianças de 11 até 15 anos. Na minha equipe em si, as crianças têm 11 a 12 anos. Então, elas são piquitutinhas ainda. E elas não têm essa noção ainda, sabe? Elas não enxergam a tecnologia como um mercado de trabalho. Na verdade, elas não pensam em mercado de trabalho. Então, tá sendo uma barreira pra mim, né? Conseguir abrir esse caminho para elas poderem enxergar que sim, é possível, e sim, eu tô aqui para incentivar e para ajudar e me usar como exemplo, querendo ou não, Claro. porque eu participei também, sabe? Eu participei com um pouco mais velha que elas, mas também não muito boa, assim, eu participei com o quê? 14 para 15. Eu acho que eu fui com 12 também. Então, não é muita diferença de idade, né? E tá sendo muito gratificante, assim, maravilhoso. Semana passada, não, minto, essa semana, perdida na semana, né? A pessoa, ela entende. Eu participei de uma entrevista pro NSC pra divulgar o Tecnovation, divulgar o programa, né? Incentivando as meninas. E, assim, é tão legal, sabe? A gente vê, assim, as pessoas se interessam pelo assunto, as pessoas se interessam em divulgar Claro que o sim. assunto, sabe? Sim. Então, é muito legal ver que eu tô participando dessa trajetória. Porque, assim, quando a gente entrou lá em 2017, 2018, era meio que só mato, Tecnovation. Se é assim que eu posso falar, Os sabe? primeiros programas, no caso, né? Sim, tinham poucas meninas, poucos incentivos, os prêmios não eram tão bons como hoje em dia, entende? Hoje em dia tá muito estruturado, tá muito legal. Só que Sim. na nossa época não era, entende? Então a gente tá participando desde os primórdios do programa, assim. Sabe uma coisa que vocês falaram que, tipo, que já peguei, assim, como às vezes é só dizer pra pessoa, só mostrar pra pessoa como existe um caminho, né? Não é nem só, a gente acha que é só, tem que ensinar tecnicamente, mas é só mostrar, ó, existe esse caminho aqui que tu pode seguir, existe esse cenário, existe essa profissão que tu pode seguir, né? Então às vezes as pessoas só não sabem que existe, As pessoas não enxergam. ou acha que tá Sim. muito distante delas, né? É igual Tipo, engenharia, por exemplo. A Yasmin, ela pode falar isso com isso, eu mais ia falar convicção, justamente porque sobre ela é engenheira. engenharia. Mas eu acredito que, assim, se você for nas salas de aula da UFSC de engenharia, só vai ter homem. Por quê? Porque as mulheres não enxergam isso como uma opção, né? Teve um estudo que uma das meninas comentaram lá do Tecnovation, que ano passado elas fizeram um estudo de casos na UFSC, e no curso de Ciências da Computação, não teve uma mulher que se candidatou ano Olha só. passado. O ano inteiro, o ano letivo inteiro, não teve uma mulher que se candidatou. E isso é um pouco loucura pensar, né? Poxa, a gente tá em 2022, isso foi em 2021. 2021 e não tem gente que se interessa, por quê? Alguma coisa tá errada, né? E engenharia é a mesma coisa, eu acho. A Yasmin tem uma história interessante, Yasmin, até que eu acho que vale a pena tu contar pra gente, que tu teve uma espécie de troca de profissão, né? Você fez uma formação em engenharia e Trabalhei com engenharia. chegou a trabalhar com Cheguei a engenharia, trabalhar. então foi aí um caso de migração de Aham. profissão. Conta um pouquinho pra gente como foi isso. É um pouco até como eu tava comentando antes, vocês comentaram, você comentou também que eu não sei se é a idade, talvez seja também, mas não vê essa parte de programação como uma profissão. E eu não via. Então, tipo, Ou como muita uma gente, opção pra como uma você, né? opção. A gente até sabe que é uma carreira, mas a gente não nota que aquilo pode ser uma opção pra gente, né? Sim, também. Mas é que assim, realmente, muita gente hoje me pergunta, assim, quando eu comento que, tipo, não, lá quando eu era criança eu brincava com isso, né? Uhum. Aí, tá, mas por que você então não... Só pra interromper um ponto aqui, né? Diga. E geralmente quem fala isso é homem, né? É. Porque o incentivo vem lá da infância, né? Eles ganham videogame de presente, Sim. computador. Pô, né? agora tu me alertou um A negócio que eu maioria nunca parei que pra fala pensar. isso, que eu brincava com programação, com essas coisas, são homens, né? E aí, assim... E eu? E aí, Mas assim, agora tu levantou um ponto que eu nunca parei pra pensar, juro. Que é tipo, eu acho que até a questão dos brinquedos que você ganha influencia, né? É muito normal você querer empurrar videogame, essas coisas pros meninos, né? Tipo, Sim. Eu era a pessoa do videogame. Eu também. Então, Mas eu só brincava um pouco com o PlayStation 2, só que a minha irmã mais velha era mais viciada, então não deixava mais eu jogar. Mas era aquela coisa, eu não tinha nem computador, então não tinha... Às vezes eu tinha amigos meus que às vezes brincavam um pouco com a tecnologia do computador, né? Ficava entendi. mexendo, assim, um pouco mais a fundo. E eu não tinha computador, então não tinha como ir a fundo ou mexer, sabe? Então foi uma coisa que foi muito distante pra mim também, desde o início. Eu acredito que vocês são um caso à parte, sinceramente, porque a maioria das meninas, elas não tiveram esse incentivo, assim, não tiveram Nesse primeiro esse contato, privilégio em ter esse É. contato, né? A maioria não teve, a maioria era boneca. É. Eu, particularmente, fui dessas meninas que ganhava boneca, essas coisinhas, sabe? E eu adorava, só que eu não tinha um incentivo, sabe? Por que você não brinca no computador ou de videogame ao invés de uma boneca?
sabe? Mas vocês acham que agora que assim que as novas Não. gerações têm celular, por exemplo, isso vai melhorar um pouquinho? Porque tipo assim, agora meio que tipo Eu acredito que sim. todo mundo ali com o quê? Tem esse acesso, Com né? 10, 11 anos já tem celular, né? Mas mesmo assim eu não acho sei. difícil as meninas se interessarem. É muito difícil. Será? Será que agora, tipo, por ter esse aparelho, por jogar, ou até por coisas mais, tipo, relacionadas à tecnologia, que tá ali no celular, que te dá a vontade de, poxa, eu quero empreender, eu quero ter um app, eu quero ter, tipo, entendeu? Isso, será que não dá um pouco mais de, instiga um pouco mais isso ou não? A minha irmã, por exemplo, ela joga muito videogame. Ela também... O sonho dela antes... Uma história interessante, inclusive. Era ser jogadora de futebol. Só que... Olha como é que funcionam as coisas, né? Ela foi tão... Tipo, sofreu tanto preconceito que ela desistiu. E ela fala até hoje, olha o que ela faz. Olha, isso realmente é complicado. Isso que a gente tá no país do futebol e, tipo, a gente sofre, as mulheres, Sim. né, as mulheres sofrem preconceito por querer jogar futebol no país do futebol. É Sim. meio, né, tipo, Contraditória. E, contraditório. tipo assim, eu fico muito triste, porque ela falava que o sonho dela era ser jogadora de futebol, e, tipo, ela era muito boa, ela se empenhou, tipo, desde criancinha ela jogava muito bem. E foi complicado. Quando ela joga jogos online, ela sabe o que ela fazia? Pra ela não ser descriminalizada, não sofrer assédio, era se fingir que era homem. Olha Ela só. fingia que era homem, ela engrossava a voz no microfone pra não sofrer esse tipo de abuso. E é extremamente complicado, sabe? No futebol, quando ela pagou uma escolinha, né? A gente pagou um tempo. E os meninos, os treinadores colocaram ela em um time de criança, sabe? Tipo assim, ela tem 14 anos. Então, tipo assim, em vez de colocarem ela como gente com 14 anos, né? Colocaram ela em um time que, tipo, de meninos de 10 anos, sabe? Então era complicado. E ela falava que, nossa, eu era a última pessoa a ser escolhida do time, sabe? E não tinha um motivo pra isso. Porque ela era uma ótima jogadora. Então, ela foi tão desestimulada que chegou a um ponto que ela falou, eu não quero mais. Eu não vou mais jogar futebol, eu não quero mais passar por isso. E ela, inclusive, tá no Tecnovation esse ano. Muito legal. E eu tô tentando, sabe? Falar assim, olha, isso aqui, tem essa ferramenta, se tu quer se interessar aqui, ó, vem pra minha área. Eu vivo Claro. falando pra minhas irmãs, vem pra minha área, vai, é só coisa boa. Cara, eu falo pra todo mundo, inclusive, recentemente eu tava falando com a minha concunhada também, que ela tava também no momento de trocar de carreira e tal, e tava me perguntando como é que eram as coisas em tecnologia. Eu falei, cara, vem pra tecnologia, cara. Tipo assim, falta profissional, pagam bons salários, mulheres se dão super bem, isso é uma coisa que eu sempre falo, cara. Eu sempre achei que tipo, as mulheres são mais cuidadosas com detalhes e tudo mais. O homem, às vezes, ele atropela as coisas. É normal, a gente tem isso. Então eu penso assim, cara, tem muito mais chance de a mulher se dar bem na tecnologia do que o homem até. Então, falta, sabe, tipo, as mulheres, por falta desses incentivos. Então a gente tem que fazer mais isso aqui cada vez mais, incentivar cada vez mais, para nem que seja mostrar para as pessoas que, cara, é uma opção, sabe? Sim, respondendo a pergunta antes, né, se a gente acredita, eu particularmente acredito sim que nessa geração tem como gerar esse incentivo, porque a área de tecnologia ela é muito abrangente, né? Não significa tecnologia é código, sabe? Não Boa, significa isso. boa. Então, hoje em dia, as meninas que têm acesso a celular, às redes sociais, percebem que a tecnologia ela tá alavancando muito, assim, e o futuro é a tecnologia, né? É uma área garantida, querendo ou não. Se você tem acesso a Facebook, Instagram, Twitter, plataformas de streamers, Netflix, Disney, etc., tu vai perceber que aquilo é o quê? Tecnologia. Então, aquilo é algo garantido, né? Então, assim, tem muitas áreas dentro da tecnologia. É um mercado muito grande. Tu levantou um ponto bem interessante, até recentemente eu tava falando com a minha esposa sobre isso. Ela tava falando sobre carreira, sobre, de repente, migrar de carreira, e eu falei para ela, cara, tecnologia não é só código, foi exatamente o que eu falei. Eu falei assim, tem muita coisa. Você pode ser QA, você pode ser GP, você pode ser PO, designer. você pode ser designer, você pode trabalhar com tecnologia, não diretamente com desenvolvimento, como social media, editor de vídeo agora, cara. A gente tá gravando um podcast aqui, tem uma demanda gigantesca, porque produzir conteúdo hoje em dia virou o básico para qualquer empresa, para qualquer profissional. Então você precisa desse tipo de profissional. Tem muita coisa dentro de tecnologia desse guarda-chuva. Foi muito bem levantado por ti. Respondendo agora o que eu acho que abre mais a porta, mas ainda precisa de muito trabalho, precisa do Tecnovation. Esses programas são Precisa. muito importantes. É muito importante, porque eu acho que ainda assim, pelo menos eu
até convencer as meninas de participar até que eu não vejo difícil. Tem uma barreira, né? Sim, eu fico falando, olha, tem esse negócio de projeto aqui, é muito legal, não sei o que. Às vezes a menina até curte um pouco, mas ela fica, não, sabe? Não é a minha, ou tal. Então é muito difícil fazer ela se interessar. Eu acho que falta muito chão ainda pra gente dizer que, olha, você pode fazer isso. A gente tem que naturalizar mais essa questão da tecnologia com as mulheres. Talvez essa barreira que as mulheres têm é porque foram colocados na cabeça dela desde criança que, tipo, isso não é muito pra menina, ou qualquer coisa assim. Aí, com o tempo, quando tu cria uma barreira, sabe? Aí tu acha que aquilo não foi pra ti. Mas, cara, é pra todo mundo tecnologia. Às vezes até um ambiente, tipo, como eu falei antes, às vezes a pessoa chega até a ir lá, só que é desestimulada, porque, por exemplo, é muito chato, às vezes, você ficar em um ambiente que só tem homem. É muito chato, Essa sabe? era uma questão que eu ia perguntar, mas antes eu queria perguntar pra Yasmin, tu teve medo talvez seja uma palavra forte, ou receio na hora de trocar de carreira, ou tu foi, não, vou e não vou nem pensar nisso? Receio, sim. Mas não pela carreira em si, Só ajeitar pra ti aqui, peraí. Essa eu vou botar pra baixo. Isso. Não pela área em si, né? Vim pra programação, mas é aquela coisa assim, eu já estava trabalhando, não estava muito... Já fazia tempo, assim, que eu não estava muito satisfeita com a área em si, mas estava trabalhando já era engenheira formada, daqui um tempo eu virava plena, já estava aquela coisa toda encaminhada, aí, de repente... Algo fixo, né? Garantido. Já estava ali com 25, 26 anos, aí, de repente, tipo, vou mudar. E daí, para você mudar, eu sabia que ia ter que começar lá de baixo, teria que entrar como... Assim, eu sei que tem gente que nessa área consegue entrar, às vezes, direto como júnior, só que você tem que ter uma bagagem legal antes de ter um estudo, assim, estudar bastante. Depende da história de cada um, né? Vai da história de cada um, né? Mas eu pensei, entrar como estagiário é bem mais fácil, né? Iria conseguir aprender bastante coisa. Aí você abandona lá algo que você já tinha um pouco mais sólido para você começar como estagiário, daí você fica meio assim, né? Que você tava ali, aí de repente você desce, né? De novo, no que diz respeito à carreira. Isso dá, sim, um pouco de medo, sim. Eu imagino. Mas é uma história muito massa pra contar para as pessoas também que, no caso de vocês começaram já a carreira dentro da área de tecnologia, apesar de todos os obstáculos. No caso da Yasmin, eu sempre gosto de ouvir essas histórias. A gente recentemente fez um com o João Rafael aqui também, que começou a tecnologia, saiu, foi para outra área, depois voltou para tecnologia. Eu acho isso muito legal para contar para as pessoas assim que, cara, é possível, independente da idade que você tenha, independente da carreira que você está. Aí tem o que tu falou, que é muito importante também. As pessoas às vezes têm que entender que elas têm que dar um passinho para trás para depois conseguir dar 2, 3 para frente, né? Então tem que ter essa coragem. Eu acho que isso sim tem que ter coragem, porque não é fácil. Uma coisa é não desmerecendo vocês, mas assim, quando você está começando, é mais fácil no sentido de você tomar essas decisões. Agora, alguém que já é mais velho, que está já com a vida começando a se estabelecer, gera um medo, uma pressão também, porque a gente tem que se manter, a gente não pode muitas vezes largar o salário que tem para andar para trás, porque né, isso impacta na nossa vida. Então todas as histórias aqui são bem interessantes, porque a gente tem os dois mundos, a pessoa que sofreu a barreira de entrada, mas já começou a carreira, e ela que teve que fazer essa troca de profissão que é um pouco assustador. Eu imagino, eu não precisei fazer, eu já entrei na tecnologia, mas eu ficaria meio assustado se tivesse que fazer, assim, sabe? E nessa idade, não sei se com os 30 ainda tem essa coisa, mas nessa parte dos 20 e poucos, você fica naquela, meio uma pressão, né? É a idade que você vai se virar sozinho, agora você vai começar a sua vida, você vai ter sua casa, você vai iniciar sua carreira. Aí eu vejo colegas meus que saíram da faculdade, já estão lá em alguma empresa, estão conseguindo subir de cargo, eventualmente, estão fazendo coisas novas, e quando eu fui fazer a troca, eu ficava assim, tipo, eu tô ali no zero de novo, enquanto tá todo mundo indo, né? Então, você fica com esse sentimento, assim, de tipo, já era pra eu estar em tal patamar a essa altura, e eu ainda não estou lá porque eu fiz essa troca, né? Você tem que estar muito certa do que você está fazendo, porque, né, olhando para o futuro, sabendo onde você quer chegar, para esses obstáculozinhos você conseguir superar eles sem, de repente, poxa... Tem que pensar, lá no futuro vai valer a pena, vai ser bom e tal, né? porque aqui você fica meio assim, mas se eu tivesse continuado lá, onde eu estava antes, talvez agora eu estivesse num outro cargo,
mas eu talvez não ia estar tão satisfeita. É. Então, várias coisas para pensar. Vocês falaram sobre a questão do ambiente, que é predominantemente masculino, no caso, né? E aí eu queria pedir conselhos para vocês. Não tô aqui querendo levantar bola pra lacrar, nem nada disso. Eu quero realmente conselhos sinceros para vocês, assim. O que hoje... Porque eu entendo que, assim, tem muita coisa que, assim, vem lá de trás. Muitas vezes as pessoas são preconceituosas ou machistas, não por intenção, porque ou foram educadas assim, ou o ambiente que cresceram for assim. Então eu queria, tipo, que vocês dessem algumas dicas, assim, do que vocês acham que, tipo assim, cara, isso no dia a dia incomoda. Isso eu não gostaria que tivesse... Não tô falando da Avante em si, mas de todo... a cena, de todo o cenário, de que vocês assim, cara, isso é uma coisinha que me incomoda por ser, tipo, preconceituoso ou machista, ou alguma coisa assim que vocês acham que esse comportamento poderia ser, tipo, mudado, sabe? O que tipo, desagrada a vocês, assim, no dia a dia? Pode ser sincera, assim. O que eu penso, assim, é um pouco mais de inclusão. Tipo assim, o que acontece normalmente, eu vou dar o exemplo do nosso curso. Tinha 30 alunos. Se candidatavam, passaram no curso 5 meninas. Então já começa a ver desigualdade aí. Então, normalmente... Mas eu senti isso quando eu era criança também, quando eu sempre andei muito mais com menino, né? Então, normalmente eu era a única menina. Por exemplo, eu gostava de brincar de jogar futebol, brincar de arminha, jogar baralho. E normalmente eram os meninos que faziam isso. Então, eu já se sentia, tipo assim, eu era a única menina ali. Então, é um pouco mais de inclusão. Tipo assim, vou fazer um grupo, vamos conversar e tal. Tipo, não deixar as meninas de lado, sabe? Porque normalmente homem, quando vai se conversar entre si, eles ficam mais na deles, né? E às vezes a gente fica meio que de canto ali, né? Olhando tudo. E às vezes não tem uma menina ali pra ficar junto. Aí você fica lá, né? Só observando. Eu acho que é mais isso, tipo, conversar, mas incluir a pessoa, tipo, dentro do seu ciclo social, né? Pra não deixar ela sozinha ali de escanteio. Eu acho que é isso. Complementando a Fernanda, mais voltado pro mercado, assim, né? O que eu acredito. Eu senti isso um pouquinho quando eu entrei na Avante, assim, não diretamente comigo, né? Mas, assim, as pessoas fazem indiretamente. Tá. Os homens, eles têm que dar um pouco mais de fé no que a gente fala, sabe? Entendi. Por exemplo, dá uma oportunidade, assim, eu estou falando, eu acho que tal coisa pode resolver tal problema. Por que tu não dá uma oportunidade? Por que a gente não tenta dessa forma que eu tô falando, sabe? Eu sei que é inseguro, é uma possibilidade, não é algo certeiro. Mas, assim, você passar essa confiança, você transmitir, não, assim, a gente pode tentar dessa forma, porque eu acredito em você. Eu acredito no seu potencial e a gente é um time, a gente trabalha em equipe. Então, eu acredito que sim, a gente possa tentar. Tu passando esse tipo de confiança, a pessoa ela vai conseguir se abrir mais com o tempo, sabe? Complementando elas, né? E então, assim, você conseguindo essa abertura com o tempo, você se sente mais confortável e vai gerar uma amizade, vai gerar um trabalho mais produtivo, né? Eu acho que falta um pouco isso, sabe? Dar essa oportunidade, botar mais fé no que a gente fala, sabe? Entendi. Yasmin, tem alguma coisa pra comentar? Pra falar a verdade, eu não tenho. Porque, na verdade, claro, toda a obviedade que meio que a maioria das pessoas já sabe em relação a respeito e tudo mais, tipo... Mas claro, eu vou te falar a real, o mas óbvio precisa ser dito muitas vezes, tá? O que é óbvio pra gente, muitas vezes não é óbvio pra todo mundo. Então, assim, às vezes quando tem uma oportunidade é bom reforçar, sabe? A questão do respeito, a questão de... É mais no sentido de que, tirando mais na infância, que daí... Aí eu já meio que desconsidero, porque Sim, é tudo criança e tal. Eu digo que eu nunca tive muitos problemas nesse sentido, sabe? Eu até fico pensando assim... Não sei, eu fui privilegiada, naturalmente, não sei. Mesmo fazendo engenharia, aí depois indo pra parte de programação, tipo, pra mim sempre foi muito tranquilo essa questão. Eu concordo com a Júlia no sentido de botar fé, sabe? Às vezes você, tipo assim, falava uma coisa e a pessoa, tipo assim, ignorava, aí os dois estavam tentando resolver e eu falava, não, por que vocês não fazem isso? Aí tu não ficava ali, ó. Eu não encaixo como uma discriminação isso, na verdade, né? É mais um incentivo mesmo, mas é um incentivo diferenciado. Eu também nunca sofri esse tipo de discriminação, assim, sabe? Eu vejo isso, assim, né? As meninas relatam sobre isso, mas eu nunca senti na pele, sabe? O que é... Isso, eu ouço o que mais relato. mas a gente vê também as coisas, sabe? Mas não
com nós, né? Assim, eu nunca fui rebaixada ou algo do gênero por ser mulher. Mas sim, eu já senti a diferença da forma como o homem é tratado e eu sou tratada. Tem uma diferença. É sutil, mas tem, sabe? Então, esse incentivo em dar oportunidade, por exemplo, o Fernando tá em um projeto. Ele sabe o que é o certo. Ele sabe, ele tem essa bagagem para afirmar. Mas aí tem uma pessoa nova, uma mulher nova, que ela acredita que possa ser feita de uma maneira diferente, mas ele não tem essa certeza. Por que ele não vai dar essa abertura pra ela, sabe? Porque vai beneficiar os dois lados, né? Porque às vezes ela pode estar certa e vai dar uma nova visão pro Fernando e também vai passar essa confiança pra nova mulher do time. Pra se abrir. Entende? Não é uma discriminação. Não, total. Eu acho que também, assim, por isso que também entra um pouco daquilo que eu falei, assim, às vezes a gente faz as coisas sem perceber, e aí por isso que eu acho que é importante ter essas conversas pra gente abrir a mente. Eu sou uma pessoa que realmente tô sempre querendo aprender as coisas. Quer ver uma parada que, assim, tu falou e já me abriu a mente agora? Eu sou uma pessoa que me preocupo com a questão de diversidade. Quando a gente começou os podcasts, já no terceiro a gente quis chamar a Júlia, a gente não pode ficar fazendo só com homem e tudo mais. Só que ultimamente a gente tem feito podcasts em 4 e não tem tido mulheres no podcast. O que tu falou agora já me alertou para algo assim, por que eu fiz o podcast com 4 homens e agora com 4 mulheres? Por que eu não fiz misturado? Entendeu? Só que, tipo assim, apesar de eu ser uma pessoa preocupada com diversificação, tu vê que olha como foi automático isso. Agora eu já tô mais consciente. Eu acho que a gente tem que começar a fazer os podcasts mais mesclado. Então, eu acho que essas conversas são importantes, cara. Como eu tava falando do óbvio, isso pode ser, até era uma coisa que deveria ser muito óbvia, mas olha como eu não me toquei nisso. Então, eu já faço aqui uma meia-culpa de que, cara, eu vou melhorar nisso, sabe? Então, eu acho que essas conversas são importantes pra isso, sabe? Então, cara, tipo assim, eu fico muito feliz aqui na Avante a gente ter vocês aqui, a ver que agora tem mais uma moça no programa de estágio. Eu não vou me arriscar aqui falar todas as outras que trabalham, porque, tipo, eu só conheço algumas, então eu vou lembrar da Amanda, que fez o curso junto contigo, né? Eu vou lembrar da Amanda, vou lembrar da Jay, que é Tech Lead aqui no projeto, que é uma referência aqui dentro também. Acho que a gente tem que trazer a Jay aqui também para conversar, porque ela tem uma história muito bacana, ela é estrangeira, tá aqui no país, tá um cargo hoje de liderança, então seria bem legal ouvir ela, Tem né? outras devs no time de projetos também, que é uma... Citem, por favor, porque eu não tive contato com todas, então... A Lorena, a Thaís, elas são A Lorena eu referências tive. também, A sabe? Lorena- Elas têm uma bagagem muito grande. É que eu não sei não- se elas são daqui de Floripa. A Não, Lorena é não, de São né? Paulo, a Lorena também manda muito Mas bem. é que eu digo na questão da bagagem, né? Elas Sim. têm uma bagagem cultural, assim, muito grande. Elas Sim. dominam, assim, elas sabem o que elas estão falando, entende? Sim. Então a gente pode usar como incentivo também, né? Quando eu entrei, eu fiquei admirada, assim, sabe? Que elas realmente são fodas. Elas são Sim. fodas e elas estão aqui com a gente. Eu não sofri muito, tipo, o que a Júlia sofreu, né, quando ela entrou, mas que eu não sei como é que funcionou com ela, mas como eu entrei aqui na empresa no Projetos Reais, eu fui direto para um time que só tinha mulheres. Então, assim, já foi outra história. Então, a gente já começa a falar sobre outro assunto, elas já me dão um pouco mais de confiança no que eu tô fazendo. Então, e elas realmente são muito boas. Então, dá Sim. pra usar, tipo, como referência. Eu nunca caí em projeto com mulher. Sempre fui com homens, mas eu já troquei ideia, assim, e elas já me ajudaram em problemas, então eu conheço elas não tão bem, assim, sabe? Eu conheço elas pelos problemas que elas me ajudaram a resolver, não por trabalhar juntas. Mas eu tenho colegas que falam muito bem delas, assim, o Mário é um exemplo, ele sempre coloca elas num patamar mais assim, porque elas realmente são foda. E é muito legal, sabe? Porque ele consegue... Ele vê isso e ele incentiva, ele fala, entende? Ele dá esse... Eu não sei qual Eu que é a trabalhei com a palavra. Lorena. Esse crédito merecido, né? Eu trabalhei com a Lorena e eu posso dar o testemunho que ela é uma pessoa muito focada, muito concentrada no que faz, assim, manda muito bem, assim, tipo, é um exemplo, assim, sabe, de pessoa com foco, determinação, que recebe uma tarefa, não tem tempo ruim, vai, faz. Então a gente tem um monte de história muito legal aqui dentro da Avante para contar, eu espero que ao longo, o podcast ele serve para isso, né, eu acho que até resgatando um pouquinho da essência, é a gente ouvir a história de todo mundo tem uma história legal, e também sempre aprender um pouquinho, né? Então, o que eu quero aqui, eu como pessoa, Fernando, é aprender. É tirar essas liçõezinhas, como hoje, assim, já tive vários insights aqui enquanto vocês estão falando de coisas que eu, Fernando, poderia fazer para melhorar essa questão de integração, de diversidade, de aprendizado, de ouvir mais, com mais atenção, quem está ao meu redor. Então, eu até agradeço vocês por trazer isso e aqui vou
fazer, a gente não faz promessas públicas, mas eu vou fazer com uma promessa que realmente, porque para mim também, como pessoa, eu quero evoluir nisso. Então a gente tem que fazer mais isso aqui, e não só nos dias das mulheres. A gente tem que fazer isso no dia a dia, né? Esses podcasts, essas histórias, para ouvir a opinião no dia a dia e não só numa data especial. Sim. Eu não sei vocês, mas quando eu entrei em projetos, assim, eu entrei muito insegura, sabe? Eu tinha muito medo de quebrar uma loja, de fazer alguma cagada, de ser demitida por ter quebrado a loja. Umas coisas, assim, meio fora, assim, né? Do contexto avante. E uma pessoa que me ajudou muito com isso foi o Mário. Ele me propôs uma mentoria, assim, ó, eu sei que você é dedicada, eu sei que você é insegura, então eu te proponho uma troca, né? Você faz, porque assim, ele tem uma bagagem que eu não tenho, assim, ele tem muitos anos de experiência que eu não tenho. Então, sim, eu vejo ele uma referência, né? E ele pegava o meu código, ele lia tudo e apontava os erros. E ele falava, você pode melhorar nisso, porque isso no futuro não é tão bem estruturado, por exemplo. Por que tu não faz isso? Por que tu não pega essa task que tu nunca pegou? E eu ficava, mas é que eu não sei como fazer, eu nunca peguei ele, mas tenta. A gente tá junto no projeto, eu vou te dar essa liberdade, eu vou te dar essa base. E eu sempre corro pra ele. Qualquer problema que eu tenho, eu vou pra ele, porque ele me passou essa Ele te deu confiança, né? Exatamente. E ele me deu essa base, sabe? Então, hoje em dia, ele até fala, nossa, tu mudou muito desde a época que tu entrou em projetos pra agora. Sim. Porque a forma como eu estruturo as coisas, eu faço as coisas, é melhor. Por conta dele, entende? Porque ele já vai com aquela visão de, no futuro, eu sei que isso não é tão legal. Sim. Ou, eu sei que isso tá certo, mas não é bem estruturado. Não é uma boa prática. Então, ele já me alertava, sabe? Nesses pequenos detalhes que eu não ia enxergar sozinha. Pelo menos não agora, né? Só daqui a um tempo, se eu analisasse código. Enfim. Então, assim, ele me deu uma base muito legal, assim, sabe? Hoje em dia eu tenho muito mais segurança em falar o que eu penso, né? Eu acho que isso tá errado, mas eu acho que pode ser feito assim. Eu tenho essa segurança de falar, sabe? Porque com base no que eu já vi, assim, nessa pequena experiência aqui dentro, e com essa segurança que o pessoal que eu trabalhei me passou, assim, sabe? Os homens que a gente trabalha, eles são muito, muito abertos, né? Eu não sei se isso é da Avante ou é no geral, assim, não sei dizer, mas eles são muito abertos, assim, sabe? Se tu for conversar, trocar uma ideia com eles vão estar super dispostos a isso. Se tu pedir ajuda, eles vão estar dispostos a te ajudar. Conte. O Rodrigo também. Eu queria só, a gente vai caminhando para o final, mas eu queria fazer uma homenagem também e não deixar de citar as outras mulheres que trabalham com a gente na Avante, porque aqui a gente está falando mais sobre tecnologia, o podcast tecnologia, elas são minhas colegas de trabalho na área de desenvolvimento, então obviamente fica mais acessível para mim conversar hoje com vocês, no caso, né? Mas eu queria aqui sempre destacar que a gente tem as GPs, a gente tem ali, mulheres também que trabalham no RH, que trabalham no administrativo, a gente tem a Dona Lourdes que cuida da gente como uma mãe, a gente tem o pessoal do financeiro, né, a gente tem sócias na empresa também, então eu queria também lembrar de todas essas mulheres, agradecer todas elas por tudo que elas fazem pela gente, como empresa, como equipe, porque a gente está aqui falando do nosso mundinho, que é o mundinho da programação, né, mas queria deixar esse recado também. E queria deixar para vocês palavras finais aí do podcast. Primeiro, obrigado por você estar aqui. Eu me sinto, sabe? Cresci mais um pouquinho hoje com vocês aqui, aprendi mais um pouquinho, mas espero aprender agora no dia a dia, cada vez mais com vocês. E, Yasmin, dê suas palavras aí de encerramento. Não, eu só agradecer pelo convite de ter vindo aqui conversar um pouquinho, mesmo tendo sido meio rápido, não sei quanto tempo. Foi 1 hora, deu 1 hora. Deu. Normalmente a gente tenta fazer 1 horinha, porque a nossa agenda de reuniões a gente encaixa na hora ali. Não tem, o dia é corrido, né? Mas agradecer por ter vindo aqui conversar, aí eventualmente se surgir outras oportunidades. Eu acho isso muito legal, cara, o podcast, né? Em si. De compartilhar histórias, e daí você até comentou, né, sobre às vezes chamar mais pessoas e tal, porque eu acho que cada um tem uma história legal de como veio parar aqui, sabe? Eu acho isso bacana de saber o que cada um fez pra chegar até aqui. E eu deixo esse convite para quem está assistindo também, vejam o podcast dos outros nossos colegas, prestigiem nossos colegas que a gente já fez o podcast, vão lá, ouçam a história, a gente sempre traz um aprendizado como ser humano mesmo da situação também, além, tecnicamente, a gente fala muita coisa interessante também. O podcast é nosso, não é meu,
Eu sempre trato isso, às vezes as pessoas acham que falta um pouco de confiança, eu sei que é difícil, quando eu falo isso parece que é só que eu tô falando da boca para fora, mas o podcast é nosso. Se um dia vocês quiserem vir aqui fazer um podcast sem o Fernando, vocês têm essa liberdade, o podcast é da empresa. Tá ele do podcast. Não, ele mas mesmo criou. é porque é nosso, é da empresa, entendeu? Sim, Então, se um dia tô vocês brincando. tiverem uma ideia, tiverem um insight, eu sempre deixo aberto, gente. Aqui o estúdio, ele foi construído, está sendo construído pela Avante, justamente para dar esse espaço pra gente. Eu tô fazendo algo que é tipo assim, eu tô puxando o bonde. Uhum. Mas assim, eu vou ficar feliz o dia que eu olhar para trás e ver que tem um monte de gente fazendo também. Dentro da empresa, cada um construindo essa... Que é algo que hoje todo profissional tem que ter, compartilhar, retribuir, como você está fazendo no Tech Innovation. Então, tá aqui compartilhando a nossa história também é uma forma de agregar e compartilhar e retribuir para os outros, né? Fala, Fê. Como a Yasmin falou, né, agradecer pela oportunidade de estar conversando também, de ouvir outras histórias, né, principalmente para futuramente, fora da empresa, assim, alguma menina ver e falar, olha, essas pessoas aqui trabalham numa empresa boa, e são programadoras, né, então é legal ouvir diferentes experiências, né, e você aprende bastante com isso também, né, você usa como exemplo também. Então, eu acho muito bacana a ideia. Eu particularmente, gosto muito de conversar. Então, eu vi bastante desse podcast. Eu acho que eu vi todos. Que a empresa lançou, eu vi do Thiago. Eu vi falando a respeito sobre o programa do Innovation Class. Então, eu acho legal. Principalmente a gente que está programando, às vezes, colocar em vez de ouvir música, colocar um podcast e ficar ouvindo. Eu acho muito legal. E saber mais sobre a própria empresa que trabalha, né, gente? Eu acho que assim, hoje, como Conhecer a gente trabalha todo outros remoto, membros. isso é uma forma de a gente conhecer o time. E cara, parece bobo, mas cada pessoa que vem aqui, depois eu fico com um carinho tão especial, porque tu ouve a história, tu se sente assim, tipo, cara, agora eu entendo aquela pessoa, sabe? Tipo, cara, é engraçado, porque uma coisa é eu te encontrar no dia a dia e só oi e tal. Ah, legal, a gente é companheiro de trabalho e tal. Mas quando eu ouço a tua história, depois eu sou muito assim, sabe? Depois eu fico com cara, que Então, legal. eu gosto de ouvir histórias também, então por isso que é legal de chamar todo mundo, porque até quem parece que assim, entre aspas, não tem o que oferecer, não tem nada assim que chame atenção num primeiro momento, né? Você vai ouvir a história e vai descobrir uma coisa tipo, nossa, então você fez isso, você é desse jeito, você passou por essa situação, tipo, é legal. E todo mundo que vem aqui, muitas vezes, chega dizendo assim, não tem nada pra falar. A Júlia foi uma assim no começo. Eu não tenho nada pra contar. Gente, eu não tenho história. Olha eu um tenho monte de 18 coisa, anos. olha um monte de coisa legal que ela já falou hoje aqui e da outra vez, entendeu? A gente sempre tem coisa legal pra contar, entendeu? É que depois que tá aqui a gente vê que tipo, é só um bate-papo. É porque sabe? assim, Tipo, eu também fui uma das primeiras, né? E eles entrevistaram quem? O Thiago, nada menos que o CEO, assim, ele não tem história comparado comigo, certo, né? Fala a tua despedida aí de hoje. Muito obrigada por me chamar de novo, tô virando figurinha aqui, mas eu gostei muito de participar hoje de novo, hoje me senti mais confiante do que da outra vez, por exemplo, né, porque eu já sabia como que ia funcionar, mas eu gostei muito, muito obrigada, eu acho muito linda essa iniciativa de vocês, né, agora que as empresas estão começando a fazer isso, né, antes não era tão popular o podcast, mas muito incrível, assim, essa iniciativa da Avante. Que é isso, eu que agradeço vocês, obrigado, feliz Dia das Mulheres pra vocês, pra todas as mulheres da Avante, da minha vida também, da minha família, né, e todas do universo Tem também. que lembrar delas também. E tal, e brigadão, a gente se vê no próximo ATT, curte aí, se inscreve no canal, e a gente se vê no próximo, falou!